Bom, continuando as nossas aulas de história, hoje nós vamos para a Revolução Francesa, em breve uma aula sobre o Iluminismo. Uma aula detalhada sobre o Iluminismo, mas hoje é sobre a Revolução Francesa. Vamos lá? A Revolução Francesa, ela ocorreu de 1789 até 1799, foi um período de 10 anos, e nós vamos falar agora sobre ela. Vamos lá. Os antecedentes da Revolução. Primeiramente, a crise econômica que reinava na França. Principalmente na alta do pão, porque a alimentação francesa era baseada no pão. Eles comiam pão em qualquer refeição e o pão era a base da vida para eles. Só que começou uma crise econômica e o pão ficou o preço de mais ou menos um mês de salário. Então o pão estava com crise e o povo protestava. Alguns dos motivos dessa crise foi o absolutismo, porque o absolutismo ele era muito gastador. Se você for parar para pensar, um rei absolutista ele gastava muito mais do que países de hoje em dia, por exemplo. A Guerra dos 7 Anos também foi o motivo da crise econômica, porque a França, depois da Guerra dos 100 Anos, teve uma rivalidade com a Inglaterra. E essa Guerra dos 7 Anos foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Depois que eles declararam a independência em 4 de julho de 1776, eles foram continuando com a Guerra de Revolução, porque a Inglaterra não aceitava a Revolução. Então, esses 7 anos, a França ajudou os colonos americanos a se libertar da Inglaterra. Só que gastou demais e não recebeu quase nada. Privilégio aos nobres na Revolução, porque os nobres eles não pagavam imposto, os nobres e o clero eles não pagavam imposto, eles ainda recebiam imposto. Então isso era muito vantajoso para as classes sociais. O iluminismo, que difundiu ideais novos de que o absolutismo era uma coisa ruim para o mundo, de que todos tinham direito de pensar, de ser, de comercializar, de fazer o que quisesse sem interferência de um Estado forte, de um rei absoluto. O rei vigente naquela época era Luís XVI, casado com a princesa austríaca Maria Antonieta. A França naquela época tinha 3 estados, que o primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado era o resto da população, ou mais especificamente a burguesia, porque a burguesia participava mais. Só que esse primeiro e segundo estado, o clero e a nobreza, faziam parte de 3% da população francesa. E o resto do povo era 97%, uma maioria esmagadora. Então, teve aqueles protestos pelo pão, aqueles protestos pela comida, porque o povo estava com fome. E aí o rei resolveu contratar o ministro das Finanças, Jacques Necker. Só que esse Jacques Necker, ele era simpatizante do iluminismo. E como ele era simpatizante do iluminismo, ele agradou a população. Então o Jacques Necker ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que era uma assembleia que não era convocada desde 120 anos antes, desde 150 anos antes. Eu posso estar errado, mas é entre esses números. E fazia muito tempo que não era convocada a Assembleia dos Estados Gerais. Então se reuniu os 3 estados, um de cada lado, a nobreza e o clero do lado direito, do lado esquerdo o resto e o rei no centro, certo? O terceiro estado, ele protestou, pediu o pagamento de impostos para os outros 2 estados, e aí ele foi silenciado, uma vez eles foram entrar na Assembleia e estava fechado para eles não puderam entrar. Então houve o juramento na quadra de tênis, perto do palácio, e lá foi declarada a Assembleia Nacional Constituinte e a Guarda Nacional. A Assembleia Nacional Constituinte era composta pelos burgueses e eles queriam tomar o poder da França. E a Guarda Nacional foi feita para proteger o povo francês quando o rei Luís XVI ele colocou as tropas dele em volta da França para impedir a Revolução. Nessa Assembleia Nacional Constituinte foi feita a Declaração dos Direitos do Homem. Isso que é a base para todas as declarações de direitos, para todos os direitos humanos hoje. Provavelmente você já viu alguma
alguns dos direitos do homem por aí, como o direito à liberdade de expressão, liberdade de culto, a liberdade para comercializar, direitos iguais ao homem. Então, eles declaravam que todos somos iguais. Basicamente isso. No dia 14 de julho de 1789, caiu a Bastilha. O que é a Bastilha? A Bastilha era uma prisão de guerra, era uma prisão onde os inimigos do Estado eram aprisionados, e o povo, ele tinha uma guarda nacional, e a guarda nacional tinha muitos mosquetes, que eram as espingardas daquela época. Só que eles não tinham pólvora para explodi-los, para detoná-los. E para usar os mosquetes eles precisavam de pólvora. Na Bastilha tinha pólvora. Eles foram lá, detonaram a Bastilha e pegaram a pólvora para eles. Certo. Marat e o amigo do povo, ami de peuple, em francês. Esse Marat e o amigo do povo, vou até separar aqui para vocês. Marat era um jornalista muito, muito louco naquela época. E o jornal dele se chamava Amigo do Povo, Amigo do Peuple. Ele pregava, ele era muito jacobino, eu vou explicar daqui a pouco, mas ele era muito radical, e ele pregava que sempre devia se consertar uma revolução, sempre se devia utilizar numa revolução a morte. Então sempre ele pedia cabeças no jornal, ele pedia para o povo matar os inimigos da revolução. Chegou uma época que ninguém mais aguentou Marat, e aí uma jovem chamada Charlotte Corday, ela mata Marat, é decapitada depois, mas ela acabou com a disseminação de ódio do Marat. Bom, a família real é levada a Paris em 1791, e lá ela é presa em Paris. Aí acontece o começo da monarquia constitucional. O que é a monarquia constitucional? É quando quem não governa é o rei. O rei ele está lá só para representar. Quem governa agora é a Assembleia Nacional, liderada por Robespierre. Robespierre, ele é o grande homem da Revolução. Ele é o principal personagem da Revolução. Nesse período, os austríacos tentam atacar a França. E lá manda-se os exércitos, a Guarda Nacional, para proteger a França. Os austríacos que eram da mesma nacionalidade da Maria Antonieta. Certo? Nessa época foram os generais e a Guarda Nacional, e ficou o povo com os prisioneiros de guerra. E acontecem os massacres de setembro. Quando ainda o Marat estava vivo, ele pediu que o povo descesse aos porões de Paris e matasse todos os prisioneiros de guerra. Morreram mais ou menos 1.700. Em 1794, eu esqueci de falar da criação da guilhotina, que até agora o Robespierre ele é muito contra a pena de morte, ele não aceita a pena de morte, mas ele aprova a guilhotina. A guilhotina é usada para decapitar qualquer inimigo da Revolução, certo? Guerras, que eu já falei. 1794 começa a Era do Terror. O que acontece? O Robespierre ele percebe que o povo da França não vai conseguir governar, não vai conseguir se organizar sem um ser principal para poder organizar o povo. Então o que ele faz? Ele toma o poder para si e institui a Era do Terror. A Era do Terror foi quando ele revogou os direitos humanos, ele autorizou a pena de morte para qualquer crime. Então basicamente ele ignorou tudo que ele tinha conseguido até agora para instituir a Era do Terror, quando ele pegou e era conhecido na França como o período escuro, como nada dava certo. A França começou a perder algumas batalhas contra a Áustria, e o Robespierre ele estava sendo visto como um ditador. 27 de julho de 1794, Robespierre é morto e acaba a Era do Terror. Certo? Passou tudo isso. Eu vou falar dos girondinos, mas a gente não sabe nem quem são os jacobinos, nem os girondinos, nem os sans-culottes. Vamos lá. Os jacobinos. Anota aí. Os jacobinos, eles eram basicamente os grupos de esquerda naquela época. Eles eram os radicais, eles queriam morte na Revolução, eles queriam a reforma agrária, eles queriam novidades na Revolução.
os girondinos, eles eram tipo a alta burguesia, os nobres que perderam algum tipo de dinheiro e baixaram para a burguesia. Eles não queriam reforma agrária, eles até gostavam do rei, eles falavam tudo bem o rei, é só permitir comércio e tal. Eles eram mais liberais, eles eram um grupo de direita. Na Assembleia Nacional foi instituído esse negócio de direita e esquerda por causa dos jacobinos e dos girondinos, uma direita e uma esquerda. E os sans-culottes, que eram o povão. Sans-culottes porque esse negócio aqui, ó, culottes, eram aquelas calças, aquelas meias calças que os franceses usavam. E os sans-culottes quer dizer os sem culotte. Certo. Morre o Robespierre, que era jacobino, ele era muito, muito revoltado, e os girondinos tomam o poder. Quando os girondinos tomam o poder, aí eles meio que organizam um pouco mais a França. Eles tiram esse negócio de reforma agrária, eles deixam liberal, eles ajudam a burguesia e tal, eles restituem os direitos humanos, eles restituem a Guarda Nacional, eles restituem todas as coisas que o Robespierre fez, e aí eles banem a guilhotina, certo? Só que os girondinos, esse período dos girondinos governando, é o governo do diretório, por causa dos diretores. Em 1799, os girondinos veem que eles não vão conseguir governar sozinhos. Eles precisam, sim, de um ditador, entre aspas, de alguém com um pulso forte. E lá, nas guerras da Áustria, contra a Áustria, eles viram que ganharam a guerra. E quem ganhou foi um pequeno comandante chamado Napoleão Bonaparte. Esse Napoleão Bonaparte, nem pegou a tinta aqui. Chamado Napoleão Bonaparte, e lá ele terminou de vencer as guerras, ele voltou, os girondinos deram o poder para ele e começa a dinastia de Napoleão Bonaparte. Até 1800 e um tanto, quando ele é exilado. Bom, essa foi a Revolução Francesa, acabou a Revolução Francesa aqui, vai ter um vídeo sobre o iluminismo, mas é isso, eu vou sair, você tira seu print e estuda.